Pronto. Na data de ontem, a gente terminou, obviamente, aí no exercício 5, né? Na verdade, a aula acabou, a gente não conseguiu finalizar esse cara. Vamos corrigir esse, para não ficar nenhuma dúvida, para a gente começar aí embaixo. Ele pede para a gente colocar os sinais de maior ou menor, tá lá em cima um lembrete de como é essa denominação. Na letra A, ele pede para a gente classificar, então o 5 é óbvio que ele é menor do que o 100. O menos 20, o menos 30. Tem que lembrar quando é negativo. O negativo é o contrário. Quem está mais próximo do zero é o maior. Então, o menos 20 é maior que o menos 30. Negativo 250 é óbvio. Se ele é negativo, ele é menor do que qualquer número positivo. Nesse caso, 250 é menor. E o negativo 200 é óbvio. Vai ser menor que o menos 1. Pô, professor, mas é 200 e eu tenho 1. 200 é muito maior que o 1. Sim, quando ele é positivo. Só que agora ele é negativo. Entende que o negativo 200 está lá para o final. Está bem longe do zero. Né? Então, entende que ele é menor. Então, menos 200 vai ser menor aí que o menos 1. E aí ele pede para a gente colocar embaixo, na ordem crescente, do menor para o maior. Qual que é o menor número que a gente tem aí? Só pode ser o negativo 250, certo? Eu escreva negativo 250 na letra B. Aí você vai colocar vírgula. Qual que é o próximo número maior agora? Vai ser o negativo o quê? Negativo 200. Tá? Isso. Vírgula. Aí eu tenho o próximo, também negativo. Negativo 30. Depois eu tenho negativo 20. Depois, mais um número negativo, último número negativo, que é o menos 1. Depois, só os positivos. Eu tenho 3 números positivos aí. Eu tenho 5, eu tenho o 100 e eu tenho 250. Finalizando, então, e corrigindo esse exercício aí, tá bom? Bem simples, lembrando que o negativo, quanto mais próximo do zero, maior ele será. Bom, educação financeira, ele vai pedir para a gente fazer aqui alguns cálculos referente a financiamento, quanto você paga no bem e por aí afora. Então, diz lá, educação financeira e consumo. A compra de um carro é um sonho de consumo da grande parte da população. Consumidores de carro muitas vezes empolgam-se com diversos anúncios que evidenciam principalmente valores das parcelas, mas não mencionam nem a quantidade das parcelas, nem dos juros inclusos, comprometendo-se em dívidas que estão muito além da sua renda mensal. Gente, isso chama-se marketing. O cara coloca um carrão, ele coloca o valor da parcela, que até então é pequena, né? Não fala quantas parcelas tem, ou quando fala, esse valor é bem pequeno. Olha lá, nesse comercial, lá embaixo tá financiamento em 60 meses. Olha a letra que os caras colocaram 60 meses. É para a pessoa nem ver. Ela vê o carro, um bem de consumo, e ela vê o valor de 399. E ele te dá o valor à vista, que é quase 40 mil reais. Né? Muito bem. No momento da compra do carro, surgem dúvidas entre realizá-la imediatamente, contratar um financiamento ou poupar o dinheiro para comprar o carro à vista. Leia atentamente as situações das sentenças a seguir e faça as atividades. Muito bem. Situação 1. Nós temos, se não me engano, 2 situações nesse caso aqui. 2 situações. Primeiro delas, conforme o anúncio acima, para adquirir esse carro, o comprador terá que pagar parcelas de 399. Então, isso são as parcelas. Nós vimos lá, bem pequenininho no rodapé, que são 60 parcelas. Muito bem. Após a leitura das linhas menores, que é o que está lá menorzinho, sabemos que o valor da entrada é de 28 mil. Quer dizer, quanto custa o carro? O carro custa 40 mil. Você tem que dar 28 mil de entrada e você vai assumir ainda parcelas, 60 parcelas de 399. Muito bem. E num período de financiamento de 60 meses, a gente viu lá em cima. Na letra A, analisando as informações da situação, responda. Calcule o valor pago no carro após o período do financiamento. Presta atenção. Primeira coisa, você deu um valor de entrada. Quanto você deu de entrada?
Quanto vocês deram de entrada? 28 mil, não foi isso? 28 mil. Então, essa foi a entrada. Depois, nós temos quantas parcelas? 60 parcelas. De quanto? 399. Para chegar no valor total e ver quanto você pagou. Então, multiplique aí no seu rascunho 399 vezes a quantidade de parcelas, que é 60. Veja o valor que deu aí. Vamos lá? 60 vezes 399. Pronto? Deu aí 23.940. É isso? Só que esse não é o valor pago. Tem mais um valor que você vai ter que somar. Que valor? O que você deu de 28 entrada. mil. Quanto você deu de entrada? Não foi 28 mil? Então, soma com 28 mil aí para ver quanto vai dar. Tá bom? Se não me engano, deu um total de 51.940, certo? Sim. Então, repara, Sim. galera, quanto o carro custava à vista? 39.900. 999, né? Quase 30, quase 40 mil. Quanto você pagou no final do financiamento? Em 60 meses, em 5 anos, você pagou 51.940. Agora, ele pede lá na letra A, escreve lá, R cifrão, o valor total que vocês pagaram no carro, 51.940,00, tá? Que é dinheiro. Beleza? Agora, muito bem. Ele não pediu, mas vamos ver quanto você pagou de juros? Eu vou subtrair de 39.999. Você pagou de juros, ao decorrer dos 5 anos, R$ 11.940, tá? Isso foi o que você pagou de juros, beleza? Muito bem. Agora ele quer, complete o gráfico ao lado, desenhando a barra que representa o valor total pago pelo financiamento. Você já tem o gráfico pronto. O meu não está pronto, eu vou fazer o meu. Muito bem. Repara que no eixo Y do seu gráfico, olha o seu gráfico na sua apostila. No eixo Y você tem valores reais. E no eixo X você tem duas barras. Na verdade, você não tem nada ainda, né? A gente vai fazer agora. São duas barras. O valor total do financiamento e o valor do carro sem o financiamento, o valor à vista. Bom, nós vamos fazer o seguinte, presta atenção. Aqui, ó, eu tenho lá o nosso gráfico. Aqui eu tenho 10 mil? 10 mil, é isso aí. 10 mil. Aqui eu tenho 20 mil. 20 mil. 30 mil. 40 mil. 50 mil. E 60 mil. Muito bem. Aqui, vamos colocar na primeira barra, que é o que você vai fazer aí. Valor do financiamento. Valor do financiamento. Agora, quanto você pagou no carro, ao total, que está na letra A? Não foi 51? Foi 51, não foi? Então, ó, para o seguinte aqui. Eu tenho 50 aqui e eu tenho 60. 51 mil é um pouquinho mais de 50. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Vamos colocar uma linhazinha aqui e vai chegar até lá e ele vai chegar até lá. Muito bem. Então, isso aqui é o que você pagou no carro pelo financiamento. Isso foi o valor total pago, beleza? Agora, ele quer também que você represente no gráfico quanto que era o carro zero. O carro zero era 39.999. É quase 40 mil. Então, ó, vou pegar o 40 mil aqui e vou colocar aqui assim, uma outra barrinha. Muito bem. Aqui eu vou colocar o valor à vista.
Só para você ter uma ideia aí do quanto que foi pago aí desse financiamento. Na verdade, o quanto que você jogou de dinheiro fora. A verdade é essa, né? Fizeram aí? Ah, tá aqui, ficou bonitinho o gráfico. Sem régua, tá lindo. Virando a página 60 agora, nós temos lá. Discuta com o professor e seus colegas se o valor do patrimônio, após a quitação das parcelas do financiamento, será maior ou menor do que o valor total pago pelo carro. Gente, se você faz o financiamento, isso é óbvio. Ninguém é bonzinho. Eles vão te cobrar uns juros, obviamente, por emprestar esse dinheiro, né? Então, eu quero que você escreva na letra C, todo financiamento, escreve lá, escreve pequenininho, do espaço lá minúsculo. Todo financiamento, você irá pagar juros. Aí ele pede na letra D, na verdade a gente já fez, né? Complete o gráfico da página anterior, desempenhando a barra que representa o valor do patrimônio após o financiamento, que é os 51 mil e pouquinho, que a gente já fez, foi a primeira barrinha em vermelho, tá? Então a primeira situação foi feita. Vamos ver a segunda situação agora, o que ele menciona. Se esse mesmo comprador ganhar na poupança o valor da entrada, mais o valor correspondente a cada parcela durante os 60 meses, sabendo-se que ele terá recebido o valor aproximado de 5.060, em função do rendimento médio da poupança. Quer dizer, ele tinha um dinheiro legal, ele colocou esse dinheiro na poupança e ele está rendendo, ele não está pagando juros, o dinheiro dele está parado e o banco está dando um pouco por mês. Se a gente parar para pensar hoje na poupança, não chega nem a 1%, 0,78 por aí é o que rende o dinheiro na poupança. Então, ao invés de você pagar juros, é o banco que te dá um pouquinho, uma merrequinha, para você deixar o seu dinheiro lá e o banco trabalhar com o seu dinheiro. A verdade é essa, né? Vamos lá. Analisando a situação 2, faça as atividades. Complete os espaços abaixo e calcule o valor do patrimônio após os 60 meses de aplicação da poupança. Bom, quanto que ele aplicou? Quanto que ele colocou lá o dinheiro aplicado? É o valor do carro. Quanto que nós pagamos no carro mesmo? Se a gente voltar a página, para voltar que eu vou falar, foi 51.940. Então, escreva, valor aplicado, 51.940, tá? Agora, repara, o cidadão deixou esse dinheiro na poupança durante 60 meses, durante 5 anos. Quanto rendeu para ele? Quanto o banco pagou para ele deixar o dinheiro lá? Está escrito no anunciado, 5.060. Então, coloque lá 5.060. Muito bem. E aí você vai somar os dois. Soma os dois aí. Somou? 57 mil. Perfeito, 57 mil certinho, né? Então, esse foi o valor que agora o senhor aí que guardou esse dinheiro tem. Ele tinha uma parte, esse dinheiro rendeu juros pela poupança, e aí ele somou o que rendeu, que deu 57 mil. Agora, ele quer que a gente coloque no gráfico, obviamente, o valor aplicado e quanto que rendeu aí, obviamente, na poupança após aí esse tempo todo. Vamos lá, vamos fazer o gráfico. Bom, o gráfico de vocês já está pronto. O meu eu vou ter que fazer. Então, ele começa, lá embaixo, o primeiro valor é 49 mil. Então, 49 mil. Aí ele vai de 10 em 10, é isso? Não, ele vai de 1 em 1. Aí eu tenho aqui 50 mil. Eu vou direto. Quanto que é o valor que ele aplicou, meus amores? Desculpa. 51.900. Quase 52. Então, ó, aqui vai dar 51 mil, 52 mil. Não chega a 52, é 51.940.
Então, olha aqui o que eu vou fazer. Vou colocar aqui as barrinhas, né? Para ajudar isso. O meu gráfico não tem isso. Vocês têm. Então, eu vou pegar aqui, ó. É quase 52. Quase, tá? Vou colocar um barrinho aqui para a gente ter essa menção. Esse cara aqui é o valor aplicado. Então, vamos colocar lá embaixo o valor aplicado. Muito bem. Depois, ele vai lá, 53, 54, 55, 56, 57 mil. Vou logo nos 57 mil. Muito bem. Quanto que rendeu depois dos 60 meses na poupança o dinheiro todo? Não foi 57 mil? Não foi isso que nós calculamos? Então, agora aqui, ó, 57, exatinho aqui, ó. Já faz o gráfico aí. Tá? Aí aqui, esse cara vai ser o valor do patrimônio. Valor do patrimônio. Beleza? Uhum. Aí ele pede na terceira questão lá, que na verdade não tem nem conta, é mais uma discussão. Discuta com o seu professor e os colegas em qual das situações apresentadas o comprador ficou com maior patrimônio após o período de 60 meses. É claro que foi poupando, né? É claro que foi colocando dinheiro na poupança do que gastando ele. Isso é óbvio, né? Discuta com seus colegas e familiares o seguinte tema: quais as vantagens e desvantagens de realizar uma compra parcelada utilizando o financiamento? Presta atenção. Você imagina o cara ter que juntar 57 mil em 6 anos. São 60 prestações. Perdão, 5 anos. Então, 12 vezes 60 seriam aí 12 vezes 5, dariam as 60 prestações. Então, imagina, o cidadão quer comprar um carro, ele tem que esperar 5 anos para ele ir lá e comprar o carro, obviamente, direto, né? Então, é claro que se ele faz um financiamento, essa compra é muito mais rápida, mas tem uma vantagem, isso é óbvio. A compra é efetuada com uma velocidade maior. O cidadão já sai da loja com a compra efetuada. Agora, isso tem um custo. Qual é o custo disso? Obviamente, é o financiamento. Então, ele vai perder dinheiro por fazer isso, tá? Então, é isso que ele menciona aí para nós. Bom, página 61, operação com números inteiros. Eu tenho lá, atualmente, a maior produção de carro no Brasil é de carros a combustão. São chamados assim, pois funcionam a partir da reação química entre uma substância combustível e o gás oxigênio. A gente sabe, obviamente, que não tem como ter fogo, combustão sem gás oxigênio. Não existe essa situação. Tanto que quando a gente pega uma vela, acende uma vela e coloca um copo em cima, depois de um certo tempo a vela vai apagar. Por quê? Porque acabou o gás oxigênio. Sem oxigênio não tem combustão, sem oxigênio não tem fogo. Tá? Muito bem. Veja agora alguns dos números do mundo dos veículos automotivos e descubra as particularidades. Muito bem. Essa tabela 1 de vocês, ela está toda preenchida? Sim. Sim, muito bem. Sim. Então, eu tenho lá a planilha 1, que corresponde aí, obviamente, aos modelos. Então, o Onix, ele tem um valor básico de 43 mil, aí tem o vidro e travas elétricas, que custa 1.150, alarme 600, direção hidráulica 2 mil. Aí você tem um carro um pouco mais caro, aí o Gol, 44 mil, o valor do vidro aumenta um pouco, o valor do alarme diminui, direção hidráulica também aumenta. E eu tenho o Fiat Mobi, que seria aí dentre os 3 carros o mais barato, onde o vidro é mais barato, o alarme é mais barato, somente a direção hidráulica ela é mais cara. Muito bem. Discuta com o professor e seus colegas qual seria a operação matemática que teríamos que utilizar para calcular o valor da compra do carro com os opcionais. Gente, você vai comprar um carro. O cidadão fala, ó, o carro é 43 mil, o ônibus. Só que, ó, se você quiser vidro e trava elétrica, você vai ter que pagar mais 1.150. Ah, mas eu também quero um alarme. Pô, o alarme daqui custa R$ 600. Ah, mas eu queria o carro com direção hidráulica. Ah, então aí aumenta o carro em mais 2 mil. Que conta que eu teria que fazer para ver quanto que foi pago do carro?
É claro que é uma adição, né? Somaria tudo e ia ver quanto eu ia pagar, né? Bom, na letra B ele pede para a gente fazer essa continha, né? Vamos lá. Eu tenho o valor do Onix, que é 43 mil, então coloca no primeiro parênteses aí 43 mil. Aí você vai somar com os vidros e as travas elétricas, que é mais 1.150. Quanto deu aí? 44.150. Perfeito, 44.150. Muito bem. Agora, se ele quiser saber quanto seria ainda com a direção hidráulica, eu somaria mais 2.000. Ele não pediu isso, mas eu faria isso, tá? Na terceira situação, presta atenção. A negociação de venda de um carro, o vendedor, primeiramente, comunicou um desconto de R$400. Bom, desconto. Desconto eu não pago, é menos. Eu vou gastar menos. Muito bem. Após a compra, ao comprar, insistir, o vendedor deu mais R$400 de desconto. Então, você tem dinheiro, você vai comprar um carro, o carro custa tal. Falou, meu, eu quero um desconto. A pessoa vai dar um desconto. Nesse caso aí, eu tive dois descontos de R$400. Agora, presta atenção. Não é desconto. Se é desconto, eu não paguei. Eu vou receber. Na verdade, vou receber, não. Eu não vou pagar. A verdade é essa, né? Então, coloca no primeiro parênteses. Já está o negativo. Repara. Negativo 400. Então, coloca lá R$400 negativo. Muito bem. Só que depois de um certo tempo, a vendedora deu mais um desconto. De quanto? De novo, R$400. Então, coloca lá, negativo R$400. Agora, meus amores, olha na sua apostila. Fora do primeiro parênteses, eu tenho o sinal de mais. Não precisa colocar, mas eu sei que é mais. E eu vou fazer uma regra de sinais, porque aí é uma multiplicação. Então, eu tenho mais com menos, regra da matemática dá menos. Então, seria menos 400. E mais para frente também tem o mais e menos. Vai fazer a regra da multiplicação. Mais com menos dá menos. Então, seria menos 400 com menos 400. Então, eu tenho um total de negativo quanto? Negativo quanto? 800. Negativo 800. Muito bem. O que seria esse negativo 800? Seria o desconto da aquisição do carro. Beleza? Tranquilo? Então, eu paguei R$800 a menos. Então, eu tive dois descontos de 400 cada um, somo o desconto, que daria menos 800. Segunda situação, segunda não, quarta. Sabendo que a compra do carro do modelo Gol e pretende abater o valor do desconto na aquisição do alarme. Então, o cara não quer o alarme completo. Na operação matemática, represente a situação. Bom, quanto custa o alarme do Gol? Quanto custa o alarme do Gol? 850, é isso? Então, coloca o primeiro parênteses aí. 580. Desculpa, 580, perdão. 580, é isso aí. Agora, repara, desses 580, ele vai abater esse valor do desconto que ele ganhou lá em cima. Quanto de desconto que ele ganhou? Foi 400 mais 400, foi um desconto de R$800. Então, coloca no segundo parênteses aí, negativo 800. Aí você vai fazer a regra de sinais. Mais com menos dá menos. De 800, você tira 580, vai continuar um número negativo ainda. Então, você ainda está tendo um desconto de quanto? 220? 220. Perfeito, Lucas. R$220. Então, repare, o cara ganhou R$800 de desconto, só que ele quis colocar o alarme no Gol. Então, foi descontado esse desconto e ele ainda tem um desconto de R$220. Muito bem. Quinta e última situação, quinta não, penúltima. Após a compra do opcional do alarme, o comprador pretende abater o restante do valor no vidro elétrico. Muito bem. Complete a operação que representa isso. Tá. Quanto custa, então, o Gol no total? Quanto custa? 44 mil, certo? Então, completa aí o primeiro quadradinho com 44 mil. Aí ele falou lá que ele vai abater desse dinheiro que ele sobrou desse desconto. Quanto que ele tinha de desconto no quarto exercício mesmo?
Não era R$ 220? Legal. Então, coloca aí no segundo parênteses. Negativo R$ 220. Galera, falta 10 minutos para terminar a aula. Hora que essa aula terminar, fiquem tranquilos. Eu coloco um outro link lá no grupo de vocês para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Então, eu vou falando mais ou menos quanto tempo termina para vocês terem uma noção. Então, se você fizer 44 mil e tirar 220, deve ter dado um total aí de 43.780. Beleza? Tranquilo? Então, ele tinha o valor do carro e tinha ainda um desconto de R$ 220. Bom, agora, vamos olhar lá na sexta questão. Sabendo que o novo comprador escolheu o carro modelo Onix. Então, primeira coisa, quanto custa o Onix? 43 mil. Então, coloca no primeiro parênteses aí 43 mil. E ele quer agora todos os opcionais. Então, ele quer o vidro elétrico, ele quer o alarme e ele quer a direção hidráulica. Então, o vidro elétrico, que é a trava do Onix, é 1.150. Coloca no segundo parênteses aí, 1.150. O alarme desse carro custa R$ 600. Então, o terceiro parênteses coloca R$ 600. E a direção hidráulica vai custar para nós R$ 2.000. E agora, o último quadradinho, perceba. E que foi dado a ele um desconto de quantos reais? R$ 1.500. Desconto eu não somo, eu subtraio porque é um dinheiro a menos, não é isso? Então, o penúltimo quadradinho vai ser o quê? Negativo R$ 1.500. Certo? E aí, por gentileza, façam essa continha aí. Você vai somar 43 mil com 1.150, com 600 e com 2.000 e vai subtrair R$ 1.500, que foi o desconto. Bom? Bora lá. Pronto? Ai, professor, paciência. Entendi. Paciência, professor. Vai ter mais tempo aqui. 45.250. Quem falou? Eu, Rafa, muito bem. Isso mesmo, gatinha. 45.250. Se fosse a Vitória, mas a Vitória está dormindo ainda. Acorda, Japinha. Não, eu tava fazendo a conta. Eu tô brincando, cara. Bom, virando a página, você tem lá, amplie seus conhecimentos. O exercício 7 e o exercício 8 a gente vai fazer depois, você vai precisar fazer em folhas separadas. Agora, obviamente, o exercício 9 é preencher a tabela, dá para fazer aí fácil. Bom, repara o seguinte, dia 11, olha o que aconteceu. Quanto entrou na conta do cidadão? 12 mil, certo? Quanto que ele gastou? Quanto saiu? 3 mil? 3 mil. Quanto que ele tem na conta ainda? 9 mil. 9 mil. Né? Molezinho, ó, continha de menos. Bom, dia 12. Entrou quanto? 13 mil. 13 Não mil. saiu nada. Quanto que ele tem na conta? 13 mil. 13 mil. Ridículo. Dia 13. Entrou quanto na conta? 4 mil. 4 Aí também saiu 4 mil. Quanto tem na conta? Zero. 0. Perfeito. Muito bom. Coitado pobre. Página 64. Lá em riba. Integrando consciências. De acordo Peraí, com... 69? É página 64. Ah. Pode dar uma folha aí, gato. De acordo com o que você estudou em assistências, existem seres microscópicos que desempenham um papel muito importante na manutenção da vida do planeta. Outros, porém, são capazes de provocar doenças aos seres humanos. Veja um fragmento de uma notícia sobre esses micro-organismos que também estão presentes nos carros.
Uma pesquisa realizada com 76 partes internas do carro constatou contaminação de até 10 mil fungos e bactérias, causando as rinites. Isso, galera, está principalmente no ar-condicionado, tá? No ar-condicionado, a gente já compra o carro e não tem mais manutenção nenhuma. Você tem que fazer a limpeza do filtro do ar-condicionado. Se eu não me engano, a cada 6 meses. É o que ninguém faz. Então, ali criam bactérias e fungos, o que causa rinite para muitas pessoas, tá? Após a higienização, foi o que eu falei, a limpeza, a troca do filtro e tudo mais, essa quantidade reduziu aproximadamente para 125 fungos e 780 bactérias. Resolva as atividades a seguir e identifique a quantidade de organismos eliminados pela higienização. Conforme constatado em ciências, indica as imagens abaixo o microscópio que representa. O primeiro cara, que organismo ele é? Ele é uma bactéria. Então, escreva ali nessa chavezinha aí, bactéria. E pode colocar até embaixo, entre parênteses, esse cara. Repara que ele parece um bastonete, ele parece aquele salgadinho de queijo compridinho, eu não sei o nome porque eu não como, mas parece aquele salgadinho compridinho de queijo. Isso é um tipo diferente. Cheetos. É o quê? Cheetos? Isso. Cheetos. É isso mesmo. Então, parece aquele salgadinho. Isso, para biologia, chama-se bacilo. Então, esse formato que parece aí o salgadinho Cheetos é um bacilo. Você tem bactéria redondinha, que chama um coco. Tem bactéria em espiral, que chama espirilo. Você tem uma bactéria que parece uma vírgula grande, chamado vibrião, dentre outros, tá? E do lado direito, então, obviamente, se eu tinha fungos e bactérias, o primeiro é bactéria, o segundo só pode ser fungos, tá? Então, coloca os fungos lá. Tudo bem. Agora, na letra B, ele quer que você calcule a quantidade de bactérias e fungos eliminados. Muito bem. Quantas bactérias tinha no início? 8.500. 8.500. Perfeito. Quantas foram eliminadas? Lá no texto ele falou? 780? Perfeito. 8.500 menos 780. Bora lá. $7.750? Não. Quase. Estou na trave. 7.720. Perfeito. 7.720. Ah, não. Confundi com 7.000. Ô, Lucas, não foi erro, foi falta de atenção, gatinho. E na letra embaixo, agora eu tenho uma quantidade de fungos. Quantos fungos tinham ao total? 1.500. 1.500. Perfeito. Depois da higienização, quantos fungos ficaram? 120. 125. 125. Então, 1.500 menos 125. $1.375? 1.375. Perfeito. Agora, a terceira questão, ele pede para a gente discutir. Foi o que eu acabei de falar, amados. Discuta com seus colegas e com o seu professor qual seria a melhor forma de evitar a contaminação dos fungos e da bactéria do carro. Fazendo higienização, limpando não só a parte externa, mas partes internas do carro. Como o ar-condicionado, por exemplo, é uma parte interna. Então, precisa ser feita essa higienização. Beleza? Bom, página 65, a gente vai começar o nosso aplicando os seus conhecimentos, tá? Ele pede, no número 1, para a gente fazer o módulo. Lembra o que eu falei? Módulo é a distância. Distância. Não importa o sinal, a distância é a mesma. Então, como que a gente faz o módulo? Tudo que for negativo vira positivo e tudo que é positivo continua positivo. Então, olha lá, a letra A é o módulo de quanto? Menos 5, não é? Aham. Se ele é negativo, eu vou passar ele para positivo. Então, a letra A vai ficar o quê? 5. 5. Muito bem. Tem que colocar o sinal positivo, sim? Não há necessidade, tá? Não há necessidade.
Porque o positivo ele pode ficar sem sinal, que a gente sabe que ele já é positivo, né? Lembra disso? Negativo eu sou obrigado a representar, tá? Na letra B ele é positivo 10, ele vai continuar positivo 10. Na letra C, ele é